Procurado pela Polícia Federal. Tudo bom, pessoal? Rolou um futrico, um fuxico, coisa de interior, o que convencionalmente se chama agora na nossa era pós-moderna de fake news, mas eu gosto de dar nome às coisas e nada mais se passou de uma mentira, talvez até uma brincadeira com o meu nome. E aí tinha o nome de algumas pessoas procurado e colocaram o meu rosto. Cômico se não fosse trágico. Aí minha esposa, quando nós estávamos para recolher, né, para ir dormir, disse assim: Mas Boni, por que alguém faria essa injúria com você? Por que alguém faria uma maldade dessa? E aí eu me peguei pela primeira vez pensando de modo sério naquele ocorrido. E aí eu me lembrei de um livro que eu li há um ano e meio, que é esse livro aqui, ó. Carta de um Diabo a um Aprendiz, do C.S. Lewis. Ó, dica para a vida. Entrou numa biblioteca, você achou qualquer livro do C.S. Lewis, compre. Vai ser uma experiência grata de vida que você vai ter enorme, absurda. Um ganho de consciência que vai valer a pena. Tá. O que esse livro se baseia? Me dá assim 3 minutinhos do seu tempo, você vai amar. Esse livro é uma ficção, onde o C.S. Lewis conta o seguinte: que o diabo está instruindo um demônio aprendiz como estragar a vida do seu paciente, da pessoa que ele está tentando, né, com várias tentações, estragando a vida dele sentimental, a vida dele financeira, o coraçãozinho dele, colocando ódio, amargura, separando a família dele, enfim, dá dicas de como, em todas as ambiências da vida dele, prejudicá-lo, como fazer as tentações dele. E na lição de número 6 que o diabo dá, o seu demôniozinho aprendiz, que ele chama de verme lindo, nessa lição ele diz o seguinte, ó, o contexto era a Segunda Guerra Mundial. E aí ele diz o seguinte, como o contexto se passa na Inglaterra, ele fala assim, ó, os ingleses dizem que odeiam os alemães e que a tortura é pouco para eles. Mas, quando qualquer piloto é abatido e chega na porta do fundo da sua casa pedindo alguma coisa para comer, eles de pronto dão um chá quente e uma bolacha. Aí ele fala: em todo ser humano existe a benevolência e a maldade. O que nós devemos fazer quando se tratar de política é o seguinte: a gente deve colocar a benevolência naqueles que estão longe e a maldade naqueles que estão próximos. Então, você vai ensinar o seu paciente a amar o político que está longe, a ser benevolente, a defendê-lo, a gostar do político que está longe dele e despejar todo o seu ódio no seu vizinho que discorda dele, no seu parente que discorda dele, no homem que pega o trem com ele que discorda dele, no seu colega do trabalho, e aí você vai encher o coração dele de ódio e assim você vai estragar a vida dele. E exatamente o momento político que a gente se encontra hoje, e aí não importa de que lado você está, ou qual é o seu pensamento político, nós estamos vivendo exatamente isso. Um momento em que nós somos benevolentes com quem está em Brasília e a gente defende com unhas e dentes, a gente gava o nosso político de estimação e a gente odeia quem tem uma opinião divergente da nossa, e às vezes é nosso vizinho, é nosso colega de trabalho, às vezes é nosso ente querido, às vezes está dentro da nossa casa e a gente segue odiando uns aos outros. E aí eu quero chamar a atenção para vocês a um outro livro chamado 1984 de George Orwell. Para mim, o melhor livro da minha vida. Já falei isso e falo a todo instante. Eu até antes de lê-lo, para mim Dom Casmurro tinha sido o melhor livro da minha vida do Machado de Assis, mas 1984, se você ler, você vai ver que é absurdo o que está dito ali e como a gente vive isso em 2023. Enfim, mas nesse livro, que é uma distopia, ele diz que para que um Estado seja totalitário, absolutista e tire a liberdade individual das pessoas, é necessário que as pessoas odeiem, tenham ódio no seu coração. E aí eu me lembro de uma máxima de uma das regras da nova ordem mundial que diz o seguinte: dividir para conquistar.
E aí eu lembro do que Jesus falou. Jesus disse que um reino dividido não subsiste. Então, pessoal, finalizando nossa reflexão dessa obra-prima aqui maravilhosa de mais de um século, eu quero te dizer o que disse Davi nos Salmos. Ele disse assim, ó: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as coisas boas e as coisas más, os pensamentos santos e os pensamentos ímpios. Não é errado você se envolver com política, gostar de política, conversar de político. O que é errado é você trazer o ódio para o seu coração do seu semelhante, ao qual Jesus disse: ame o seu semelhante como a ti mesmo. Ó, um beijo no seu coração. Te recomendo essa obra. Espero que você faça uma boa leitura e segue aqui comigo, né? Por essa rede social. Um beijão e se quiser compartilhar com alguém, eu vou ficar muito agradecido. Tchau, tchau. Fica com Deus.